Um dia eu como um pãozinho com geleia, no outro eu como um pão com tofu mexido. É basicamente nisso que eu alterno. Vocês conseguem enxergar um errinho aí? Eu sou a Carla Rocha, nutricionista da Vegans Academy, e eu vim falar com vocês hoje sobre acompanhamentos, recheios de pães, bolos, tortas, tapiocas, que a gente acaba menosprezando. Bom, se você não encontrou o erro nessa frase, eu vou falar exatamente o que é. Se você acha que alternar entre geleia e tofu tem alguma lógica, não tem. Por quê? Porque enquanto a gente está falando de geleia, que é rica em carboidratos e determinadas vitaminas, a gente fala também do tofu, que é muito mais fonte de proteínas. Então, se a pessoa alterna entre dois alimentos que têm macronutrientes opostos praticamente, ela não está fazendo uma boa alternância, porque tem sim como a gente alternar entre micronutrientes, vitaminas, sais e minerais, tudo isso com um foco em determinado macro. Por que eu estou falando de macro, micronutriente? Imagina que essa pessoa um dia, se ela come o pão com geleia, ela tem um grande acesso a carboidratos. E no dia que ela come o pãozinho com o tofu, ela tem um acesso muito mais equilibrado. Ela tem um pouco de carboidrato, um pouco de proteína. Óbvio que ninguém vai comer só essas duas coisas pela manhã, eu espero. E aí sim, seria uma dieta muito pobre, seriam vários os erros, não apenas esse. Mas no caso, esse é o foco. E essa é uma queixa, ou na verdade, um relato muito constante em consultório. Da pessoa falar, mas é só um pouquinho, mas é só o recheio, mas é só o acompanhamento. Eu vou dar um outro exemplo. E esse não é tão diferente na questão dos macronutrientes, não. Um dia eu como tapioca com pasta de amendoim e no outro eu como com uma pastinha de soja. Uma colher de sopa de pasta de amendoim integral, que é aquela que não vai açúcar na composição, que é apenas ela torrada e triturada, tem 90 calorias. Enquanto uma colher dessas pastinhas de soja, de marca mais popular, até de umas mais rebuscadas, tem cerca de 30. Ou seja, a gente está falando do triplo de calorias. As duas são ricas em proteínas. Claro, o amendoim ele é mais rico em gorduras do bem, né? E também em algumas outras gorduras. E é isso que aumenta a quantidade de caloria. Mesmo que você tenha essa intenção de variar entre as leguminosas ali de amendoim e soja, elas têm essa diferença. E é por isso que a gente sempre indica também que você passe num nutricionista, né? Ou num nutricionista, para que você possa entender corretamente o papel desses acompanhamentos, desses recheios, desses micros, desses macronutrientes, porque dá diferença. E se você tem praticado essa desatenção a esse componente da sua dieta, algumas vezes você acaba até prejudicando a sua saúde, consumindo alguma geleia, alguma pasta que você fala, é só um pouquinho que eu uso mesmo, e ela pode ser rica em açúcares, corantes, conservantes, e aí você sente desconfortos, sente que a saúde não está muito legal, e é o último lugar, é o último alimento que você vai chegar naquela dedução do que está te fazendo mal, né? A minha dica para complementos, para recheio, são sempre os legumes e vegetais. Eu sei que é estranho a gente pensar em legumes e vegetais assim de primeira no café da manhã. Só alho poró, palmito, abobrinha, tomate. Tudo isso pode fazer super parte de um café da manhã, de um recheio de uma tapioca, de uma quiche, de uma tortinha. E eles são ricos em vitaminas, sais minerais, não vai ter esse problema dos industrializados, né? Um glutamato monossódico, de algum conservante, de algum corante. Açúcar você determina, se você quiser colocar você nem coloca, quantidade de sal a mesma coisa. E aí sim, você varia com alguma outra opção processada, outra processada que você gosta, até pela questão do desejo, né? Mas é importante ter essa consciência alimentar. Eu já caí muito na cilada do complemento, é por isso que eu escolhi esse tema de vídeo para trazer para vocês. Eu até queria deixar uma dica em relação à pasta de amendoim ou de qualquer outra oleaginosa. Você sabia que elas integrais são super concentradas? E que se você diluí-las em água, o gosto muda muito pouco, enquanto já o aporte calórico, claro, você também tem um acesso menor à gordura, proteína e tal, acaba diminuindo muito pouquinho. Então, se você vai pelo sabor, eu adoro pasta de amendoim, eu gosto,
mas algumas vezes eu fico assim, ai, tem muita gordura, ai, tem muita caloria, eu queria comer menos. Você pode diluir em água, colocando mais ou menos 1 colher de pasta de amendoim para 2 ou 3 de água, você ainda tem uma boa dissolução, dá para usar como recheio, fica super gostoso e você consegue diversificar aí os nutrientes, o que você vai comer, tendo uma mesma quantidade de calorias diárias. Essa eu acho que é uma das melhores dicas. Toda vez que eu falo isso pra alguém, a pessoa fica, nunca pensei, verdade, é integral, é super concentrado. Então tentem na casa de vocês e deixem aqui nos comentários. E aí, o que você achou da sua pasta diluída? Um beijo e até a próxima!